for your sorrow, now you're paying for it. Think twice. Being evil has a price. Olá pessoal, meu nome é Tawane, eu sou nutricionista e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os erros na alimentação pré e pós-treino. Geralmente a gente tem aí, muitas dúvidas sobre o que comer antes do treino, o que comer depois do treino. E hoje eu vim falar para vocês os 4 maiores erros no pré e no pós-treino. Que é o primeiro erro, a falta de carboidratos. O que acontece? Muita gente pensa que para emagrecer precisa cortar os carboidratos. Só que, na verdade, não é bem assim, Hoje a gente sabe que 50% de uma dieta de um indivíduo que não pratica atividade física é de carboidratos. Então, a gordura, ela é queimada em uma chama de carboidrato, é o que a gente costuma falar, Então, tem carboidratos de qualidade que faz o seu corpo queimar gordura corporal. E isso é muito interessante para quem quer perder peso. O carboidrato também, ele te dá bastante energia para treinar. Então ele é um ótimo pré-treino, ele pode ser usado no pré-treino, no pós-treino, só que tem que ser carboidratos de qualidade, que te faça reduzir gordura corporal e irá te dar energia para treinar. Então o carboidrato, ele faz com que o seu corpo queime mais gordura, Um carboidrato de boa qualidade. E quais são os carboidratos de boa qualidade? São os carboidratos de baixo índice glicêmico. Quais são eles que a gente pode estar citando aqui? Batata doce, É um carboidrato de boa qualidade. Cereais integrais também é bem bacana e interessante estar usando. Então, uma pessoa que quer perder peso, se ela fazer uma refeição antes do treino, 1 hora e meia ou até 2 horas antes do treino, se ela consumir uma refeição, pode ser pequena, mas com uma quantidade de carboidratos de baixo índice glicêmico, essa pessoa vai emagrecer e vai emagrecer com saúde e o corpo queima mais gordura com eficiência. Agora, se for o carboidrato em excesso, aí já prejudica a queima de gordura corporal. Então tem que ser o carboidrato com moderação. Tudo a gente costuma falar que tem que ser com moderação, Nada pode faltar, mas também nada pode ser em excesso. O segundo erro mais comum é consumir barra de proteína antes da atividade física. Muita gente tem, esse hábito de, antes de treinar, comer uma barra de proteína. E por que é errado comer barra de proteína antes de treinar? Não é por conta da proteína, porque a proteína ela faz a nossa reparação muscular. Mas é porque essa barra de proteína, geralmente todas elas, têm grande quantidade de gorduras e fibras. E isso prejudica a digestão antes do treino. Então, o que é interessante? O interessante é você consumir um pouquinho de carboidrato com um pouquinho de proteína, mas não a barra de proteína em si, porque as gorduras e as fibras, o nosso organismo faz a digestão muito lenta dessas gorduras e dessas fibras. Então não é bacana consumir gorduras e fibras antes e durante o treino. E a barra de proteína ela contém gorduras e fibras, Então é bom estar evitando. Não que a proteína é ruim, a proteína ela é um ótimo pré-treino, a proteína ela te ajuda a emagrecer, teria que ser o consumo somente da proteína. O que acontece no nosso corpo quando a gente consome muita gordura e fibra antes da atividade física? A gente costuma dizer que quando a gente está fazendo a digestão, o nosso estômago enche de sangue e é esse sangue o responsável por fazer a digestão. E quando a gente vai malhar na academia, vai treinar, esse sangue ele fica concentrado nos músculos para que a gente faça a contração. E o que acontece? Você come algum alimento rico em gorduras e fibras.
que seja 1 hora ou 2 horas antes do treino. Aí você vai treinar, o seu corpo ainda pode estar em processo de digestão. Então, aquele sangue que era para acumular nos músculos para fazer a contração, ele vai acumular no seu estômago, onde vai estar fazendo a digestão. E aí você não vai ter o resultado que você realmente precisa. Então, pessoal, uma dica que a gente sempre deixa é o quê? Não consumir gorduras e fibras no pré-treino e evita também no pós-treino. O ideal é o quê? Carboidratos e proteínas no pré e no pós-treino. A gente sempre precisa. E não cortar os carboidratos. O terceiro erro é o quê? O consumo excessivo de proteína. Então, como eu comentei antes, as pessoas elas acham que o carboidrato é um grande vilão, fica demonizando o carboidrato, só que não é bem assim. Então, o que acontece com o consumo excessivo de proteína? Às vezes a pessoa está em uma dieta para perder peso ou até mesmo para ganho de massa muscular, consome proteína em grandes quantidades e não consome carboidratos. E o que acontece? Quando a pessoa consome proteínas em grandes quantidades, o nosso corpo simplesmente ele não aproveita esse excesso de proteína. O que vai acontecer? O organismo ele pega, ele oxida esse excesso de proteína e elimina esse excesso de proteína através da urina. Então, um excesso de proteína, ele pode causar uma certa sobrecarga renal, uma certa sobrecarga nos rins, e isso pode levar a pessoa a urinar mais, a pessoa vai mais ao banheiro. Quando a pessoa vai mais ao banheiro, ela está eliminando esse excesso de proteína que ficou no organismo e o corpo simplesmente não vai aproveitar, ele só vai aproveitar aquela quantidade que ele realmente precisa. E isso fazendo com que você vá mais ao banheiro, isso faz você entrar em um processo chamado desidratação. Então, às vezes, a pessoa ela desincha e aí ela acha que está emagrecendo porque ela está consumindo muita proteína. Só que quando você vai ver, não é que ela está emagrecendo, ela está apenas desinchando, desidratando, porque ela está perdendo mais água no corpo. Porque o excesso de proteína faz isso, faz o seu corpo perder mais água. Então, te dá a falsa impressão que você está emagrecendo, sendo que você não está emagrecendo, você apenas desinchou. Então, assim, tudo tem a quantidade moderada. Então, a gente costuma falar que para uma pessoa que pratica atividade física, o ideal é de 1 a 2 gramas por quilo de peso de proteína. Então, uma pessoa aí que pesa 70 quilos, o mínimo de proteína que ela precisa por dia é 70 gramas, né? Então, o excesso de proteína também prejudica muito nos resultados, né? Para quem faz atividade física, para quem treina aí, tanto para os dois objetivos, perca de peso, ganho de massa muscular. Então, a gente tem que se atentar com isso também, pela questão das proteínas, e consumir também com moderação, né? E não deixar os carboidratos de lado. Então, pessoal, quarta e última dica, treinar em jejum. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Então, é um grande mito. Tem gente que fala que pode treinar em jejum, outras pessoas falam que não pode. Então, a resposta é, isso depende. Varia, né? Tem pessoas que podem treinar em jejum, que essa pessoa vai conseguir queimar gordura corporal fazendo atividade física, isso dependendo do estoque de energia que ela tem no organismo dela. E outras pessoas, se treinar em jejum, pode passar mal, pode ter uma hipoglicemia, né? Pode desmaiar aí na academia ou no treino que estiver fazendo. Então, treinar em jejum depende muito da sua condição física, do estoque inicial de energia que você tem no organismo, depende do seu treino, de quanto tempo você treina, né? Qual é a frequência do seu treino também. Isso também depende de quão treinado você está. Tudo isso varia bastante de pessoa para pessoa. Então, em consulta, a gente consegue definir como você precisa se alimentar. Se você tem a necessidade de treinar em jejum para queimar mais gordura corporal, ou se você não pode treinar em jejum porque corre o risco de você passar mal. Então, tudo isso a gente avalia. Então, pessoal, essas foram as 4 dicas que eu quis passar para vocês, né, nesse vídeo de hoje. Então, por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês e até o próximo vídeo. E se inscrevam aqui no meu canal, dá a sua curtida aí, dá o seu joinha para contribuir com o crescimento do canal.